o nosso momento político, nosso entrevistado é o advogado Dr. Luiz Vicente. Boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Vamos esclarecer mais um pouquinho? Sim, vamos lá que a população precisa de informação para as eleições. E as eleições esse ano, outubro, cai que dia, doutor? As eleições são realizadas sempre no primeiro domingo de outubro. Esse ano cai no dia 7 de outubro. Você já chegou a cair dia 2 de outubro, né? Sim, exatamente. Cada ano cai num dia. Doutor, o que é propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral é todo aquele meio que o candidato tem de buscar, de obter o voto do eleitor. A propaganda eleitoral ela é dirigida do candidato para o eleitor. Toda forma de publicidade mediante o horário, as inserções na TV, o programa eleitoral gratuito, os programas no rádio, a publicidade autorizada nos meios de comunicação, nos jornais, nas revistas, os panfletos, as cédulas, as colinhas, todo o material gráfico, inclusive a saliva e a sola de sapato que o candidato gasta batendo de porta em porta, pedindo o voto, tudo isso é a propaganda eleitoral que é feita nesse período das eleições. E a partir de quando ela é permitida? Porque assim, nós não se pode já saindo, entregando, como o famoso santinho, né? Falando na televisão. Tem uma data certa para isso? Sim, a grande e importante mudança é que atualmente o candidato ele pode se colocar, olha, tenho interesse, pode manifestar a intenção de ser candidato este ano. Ele não pode pedir o voto, mas ele pode dizer que, olha, eu tenho interesse, pretendo ser candidato esse ano. Isso ele pode divulgar, que não é... Por isso que o pessoal fala, sou pré-candidato? Sim, não é uma campanha antecipada porque ele está se posicionando e se colocando. Ele não pode pedir voto antes do dia 16 de agosto. Tá? A campanha está liberada a partir do dia 16 de agosto. Então, antes do dia 16, ele vai ter os atos preparatórios, ele pode aparecer, ele pode trabalhar sua autopromoção, sua promoção pessoal, desde que não haja pedido expresso de voto. Se houver pedido expresso de voto, pode acarretar consequências ruins e graves, como o abuso do poder econômico, abuso do poder político, uso indevido dos meios de comunicação, pode inclusive cassar o registro ou o mandato desse candidato. Então ele deve ter atenção, ele deve usar de suas prerrogativas, mas não abusar dessas prerrogativas, né? Fazendo tudo moderadamente, sabendo se colocar, sabendo como fazer a sua promoção pessoal sem ter um vínculo direto com a política. Ele pode muito bem atuar, fazer-se ouvir e a partir do dia 16 de agosto, sair e pedir voto efetivamente. E como pode ser feita na internet? Porque hoje nós sabemos que a internet, né, é o que comanda mais o nosso Brasil aqui, nosso mundo, né? Sim, a propaganda na internet ela foi liberada com algumas ressalvas. Nós sempre tivemos uma propaganda eleitoral na internet, com sites oficiais do candidato, com algumas questões relativas ainda dentro do regramento da publicidade eleitoral. Hoje, modernamente, há uma perspectiva de que a propaganda eleitoral via internet ela vai ser muito mais importante nessas eleições. A propaganda eleitoral no rádio e na TV, ela terá início dia 31 de agosto. Então, o candidato acaba tendo um mês de exposição, praticamente. Isso acaba sendo um período muito curto para o candidato efetivamente fazer sua campanha, fazer-se ouvir, ser conhecido e reconhecido pela população. Então, a internet vem a suprir essas questões aí, mas com algumas ressalvas. Recentemente, as eleições americanas foram marcadas por uma divulgação midiática maciça da campanha da Hillary Clinton versus o candidato eleito Trump. E a internet foi marcante
nessas eleições americanas. E a partir daí, todos os estudiosos das eleições e do direito eleitoral e dos processos eleitorais como um todo, os marqueteiros e tudo mais, começaram a observar, os estatísticos principalmente, começaram a observar a importância da internet enquanto propagadora de informações e propagadora da propaganda eleitoral. Então a internet hoje assume um papel de destaque dentre a propaganda eleitoral, mas é claro, ela não é um papel absoluto, não é um papel sem regramento. Hoje há uma grande observação com relação às movimentações dentro da internet. O que nós podemos dizer é que sites, blogs, páginas pessoais dos candidatos é liberado. Inclusive agora nesse período de pré-campanha que o candidato está se posicionando, ele pode muito bem ter toda uma atuação específica dentro da internet sem pedir voto, sem se colocar como o candidato, mas se posicionando politicamente sobre alguns pontos, sem necessariamente ter uma incidência direta no pleito eleitoral. Então, na TV, jornal, internet, é só a partir do dia 31 de agosto? Sim, na TV e rádio, principalmente, só a partir de 31 de agosto. A internet ele pode fazer qualquer tipo de atuação. Seja agora na pré-campanha, ele pode estar se divulgando sem pedir voto agora. Mas ele pode dizer assim na internet, eu sou candidato a deputado. Isso não pode, nem na internet. Eu tenho intenção futura de galgar espaços políticos, né? Possivelmente eu seja candidato, estou trabalhando para uma eventual candidatura, mas ele não pode, sou candidato pelo partido tal e estou aqui querendo o seu voto. Não, isso é vedado. Nesse momento, quem fizer isso está incorrendo em graves penalidades que pode cassar registro, diploma, mandato, e inclusive pode ter reflexos criminais, porque isso também pode ser configurado um crime de propaganda antecipada. Né? É uma linha muito tênue, que é bom não abusar. O uso é possível, agora o abuso é penalizado. Então, na TV e no jornal, a partir de quando? De 31 de agosto, só é permitida propaganda eleitoral em rádio e TV mediante horário eleitoral gratuito. Ele não pode vir no programa Convívio e... Inclusive, existe uma vedação para a rádio, para a TV, em privilegiar uma candidatura em detrimento das outras. Se a TV, se a rádio for fazer entrevista com o candidato, deve comprovar que convidou a todos, entrevistou a todos, deu o mesmo tempo para todos, senão pode incorrer em várias penalidades, inclusive ter o registro da televisão cassado. Né? Existem decisões até em que o juiz manda tirar a antena da TV do ar durante um determinado período. Então, assim, é uma situação muito séria porque envolve uma concessão de um serviço público, que é o serviço de radiodifusão, o serviço das antenas de rádio e TV. Então, assim, para a rádio e TV, o tratamento é muito sério. Para a internet, o tratamento foi um pouco abrandado. Para o jornal, ele foi um pouco abrandado. Nós temos linhas editoriais aí que podem ser trabalhadas até mesmo de acordo com uma ideologia do jornal, que o jornal acredita. O jornal pode, inclusive, se posicionar como sendo favorável até, às vezes, a determinada candidatura, mas o rádio e a TV devem absolutamente se manter neutros. Doutor, essa pergunta que eu vou estar fazendo agora, eu acho assim de suma importância, porque eu vejo assim, né, eu já tive meu irmão, eu trabalhei bastante em eleições, e as pessoas assim confundem muito. Muitas pessoas gostam de estar trocando o seu voto, né? E ela pode, né? O candidato pode oferecer alguma coisa, pôr gasolina no carro, adesivo no carro. Isso daí tem consequência para o candidato? As consequências são seríssimas. Nós sempre falamos que o voto não tem preço,
mas tem consequência. É necessário que a população observe muito isso. Se o candidato está querendo te comprar, é sinal que ele não dá mínima para você ou para o seu voto, né? A população tem que saber exatamente isso. Então, aquela população aqueles eleitores, aquelas pessoas, até mesmo aquelas pessoas que não votam na cidade, mas que têm um veículo e recebem um determinado numerário para adesivar o carro, para pôr gasolina, às vezes recebe ticket de combustível, vou pôr esse adesivo e vou rodar com tantos reais aí. Isso é uma conduta irregular, é uma conduta grave, é uma conduta vedada. Além de ser crime esse oferecimento de benefício a troco do voto, ou até mesmo a propaganda paga. Olha, eu vou colocar um adesivo meu na sua casa, mas eu vou pagar pelo adesivo. Mesmo que não peça o voto, mas que pague por esse adesivo. É vedado, não pode. Isso não pode, inclusive o candidato pode responder tanto por compra de votos, se ele estiver comprando votos, são as representações eleitorais típicas por captação ilícita de voto, ele está pagando pelo voto, ele está captando esse voto, é errado, é crime de quem paga e é crime de quem recebe. O crime as duas condutas são criminosas. E o candidato ainda civilmente pode ter o afastamento do seu registro de candidatura, a cassação do seu mandato por conta dessa conduta. Também é errado pagar por uma propaganda eleitoral num bem particular. Se a pessoa vai colocar adesivo, ela tem que colocar o adesivo porque ela acredita ideologicamente na proposta do candidato, por livre e espontânea vontade. Se ela está fazendo isso mediante pagamento, o ato é irregular, tanto para quem está pagando, como para quem está recebendo. Então, a população precisa estar bem consciente disso. Quem usa e abusa dos valores no período eleitoral não dá a mínima para o voto dessa população. Então, é bom ficar atento, é bom saber quem está fazendo isso, justamente não só para denunciar, como para não votar nessas pessoas, porque são pessoas que não têm aptidão para desempenhar função pública. Doutor, o que é fake news? Que nem eu sei, doutor. Olha só, isso é um tema que está muito em voga dentro do direito eleitoral. Como eu disse, na eleição recente dos Estados Unidos, em que Hillary Clinton disputou as eleições com Trump, e Trump acaba ganhando as eleições, o fake news, as notícias falsas divulgadas pela internet, tiveram grande importância na decisão do voto. Então, isso foi analisado nessas últimas eleições. Recentemente, eu estive com uma estatística de um instituto que faz pesquisas eleitorais famoso, muito famoso, acho que o maior instituto do Brasil, e ela, assim, hoje é taxativo. Fake news vai influenciar diretamente nas eleições. Isso é tanto e tão forte, é tão intenso esse sentimento de que o fake news vai influenciar, que isso foi criminalizado, é vedado, é proibido. É vedado, inclusive, pagar para as pessoas falarem ou bem ou mal na internet, isso é vedado. E isso é vedado também as notícias falsas, disseminar notícias falsas, sites em que não há pessoas e que as pessoas acabam divulgando notícias única e exclusivamente para denegrir a imagem do candidato, para denegrir a imagem de um administrador ou outro. Assim, isso nós temos, já recentemente passou por isso no caso da Havan, que foi muito divulgado, que falaram que ela viria para cá, no final receberam um e-mail falando que era tudo mentira. Então, esse é o fake news. E a atenção hoje do mundo jurídico, dos tribunais, é em cima desse fake news para coibir essas notícias falsas. Para se ter ideia, o tamanho e a dimensão disso, criou-se uma corregedoria, um grupo de corregedores de todos os tribunais regionais eleitorais para estudar e tomar medidas de coerção contra o fake news. Semana que vem o FBI está vindo ao Brasil para dar treinamento à Polícia Federal para identificação dos usuários fantasmas, das notícias falsas, saber sua origem e dar punição. Ou seja, existe uma série de força-tarefas já preparadas para coibir esse tipo de atuação irregular que pode acabar maculando as eleições. Consegue descobrir porque é feito o rastreamento através do IP.
tal como o ser humano, ao andar pela areia, ele deixa os seus passos e as suas pegadas, o ser humano virtual, através dos caminhos virtuais, ele acaba deixando o seu rastro, né? E isso existe já a tecnologia de ponta, tanto da Polícia Federal no Brasil e agora agregada a essa tecnologia de ponta do FBI, que está vindo aqui para dar treinamento, está compartilhando programas, está fazendo cruzamento de dados. Eu acredito que o objetivo hoje é dar celeridade a essas situações em que envolverem o fake news. Não só por uma questão criminal, mas também pela questão civil, que se provar esse vínculo com algum candidato, ele pode inclusive ter o seu registro, o seu diploma cassado por conta de envolvimento nesse tipo de irregularidade. Então, já, né, que eu ia estar perguntando quais seriam as responsabilidades pela conduta. Sim, mas não é só isso, é a responsabilidade do usuário que divulga e propala essas informações falsas. Não é só quem cria as informações, mas quem compartilha a informação falsa. Quem compartilha a informação falsa também pode ser penalizado, porque curte tudo? Não quem curte, mas quem compartilha, quem divulga esse tipo de informação como sendo verídica, também pode chegar a um nível de responsabilização. Porque o que se está buscando hoje é uma regulação das informações via internet. Para se ter uma notícia, e principalmente no Facebook, para se ter uma notícia, um grande jornal do Estado de São Paulo, a Folha do Estado de São Paulo, ela retirou do ar do Facebook o seu site, porque ela é contrária à política hoje de divulgação de informações da rede Facebook, da rede social Facebook, porque não existe nenhum tipo de ferramenta de controle da veracidade dessas informações que estão sendo divulgadas. Então ela falou, como que eu, um jornal sério, vou estar competindo com outras mídias não sérias dentro de um ambiente em que a notícia é horizontal, todo mundo pode dar a notícia sob o mesmo prisma, só que com versões diferentes. Então a Folha retirou do ar a sua página do Facebook. A Unilever, que é uma das maiores anunciantes do mundo, está ameaçando o Facebook de parar de fazer anúncios no Facebook enquanto não houver uma regulamentação dessas informações. Então o assunto no mundo hoje, e que vai ter reflexos nessa eleição, é isso. É muito importante. Nem tudo que está na internet é verdade. E compartilhar uma coisa que não é verdade pode trazer reflexos ruins. Como eu sei que é mentira? Deve-se pesquisar. Primeiro, saber qual é a fonte. Quem falou, eu conheço, é uma pessoa que existe, é alguém que foi montado, é um fake, você conhece. Se não é uma pessoa, é um meio, uma mídia. É uma mídia responsável? É uma mídia reconhecida? É uma mídia tendenciosa? Já se analisou sobre essa mídia? Já se verificou? Buscou em outros sites de pesquisa sobre essa mídia se existem outras questões que estão sendo debatidas e que essa mídia não está sendo verdadeira? Isso mostra cada vez mais que se vai responsabilizar o usuário cada vez mais. Quem está ali e emite opiniões dentro das redes sociais, será cada vez mais cobrado. Não só nas eleições, eu acho que começa agora nas eleições, mas isso tende a se propagar mediante reflexos penais, civis, indenização cada vez mais, né? Estão se criando grupos especializados para crimes de internet, cada vez mais com alta tecnologia, tanto da Polícia Civil como da Polícia Federal. Então, sem dúvida alguma, os olhos do mundo estão voltados hoje para esse acontecimento. Por isso que falar hoje em fake news é uma questão muito importante. Procurem na internet mais informações sobre isso. E para terminar, doutor, o que eu devo fazer diante de uma notícia falsa? E aí? Diante da notícia falsa, o primeiro ponto, não compartilhe uma notícia falsa para não poder ser prejudicado no futuro. É o primeiro passo. Se há dúvida sobre essa notícia, esclareça. Olha, eu recebi isso, estou com dúvida, será que é verdade? Ou
se quiser ter a plena certeza de que não será responsabilizado, primeiro passo, não compartilhe. Segundo passo, tenho a certeza de que é uma notícia falsa, denuncie. Via internet é possível hoje denunciar, tanto para a Polícia Civil, nos sites da Polícia Civil, como também encaminhar. Hoje existe em linha direta, tanto da ouvidoria do TRE, no site do Tribunal Regional Eleitoral, aqui de São Paulo, do Estado de São Paulo, TRE-SP, quanto no site do Ministério Público Eleitoral do Estado de São Paulo, MPE, vinculado à Procuradoria Regional da República. Eu sei que os sites são um pouco complicados, mas é só digitar no Google Ministério Público Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral São Paulo, vão guiando ouvidoria, contato, denúncias. Todos esses links é um canal de diálogo com a população que ela pode printar a página e encaminhar. Se alguém diretamente se sentiu lesado dentro do período eleitoral, pode pedir que o juiz retire do ar essa publicação do Facebook. Se não tiver um usuário identificado, não souber quem notificar para a sua retirada do ar, o juiz mandará notificar o próprio Facebook para que retire do ar. Se ele não retirar do ar, é aquelas notícias que a gente tem visto diariamente. O Facebook saiu do ar. Por quê? Por conta de não cumprir esse tipo de decisão. Então, são decisões que têm sido cumpridas. E dentro do próprio Facebook, das próprias redes sociais, tem a opção de denunciar a publicação, que também é válida e é possível. Doutor, eu achei muito importante. Temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente compartilha no nosso Face, nas redes sociais. Exatamente. Você aí, telespectador que está aqui nos assistindo, tem que tomar muito cuidado com aquilo que compartilha. Não é sair compartilhando todo tipo de informação sem buscar saber se aquilo realmente é verdade. Acompanhe a programação aqui do programa Convívio e das nossas inserções e das nossas apresentações e tire suas dúvidas conosco.